Graça e paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos transmitindo um livro da Bíblia por dia com o tema Amor e Perdão. E você é nosso convidado a acompanhar não somente os vídeos da nossa campanha 70 vezes 7, mas também daqui a pouquinho, às 18h30, todos os domingos, a transmissão do nosso culto pela página do Face, Dilson Augusto Neto, é o nome da página, dilsonaugusto.neto. Nos acompanhe lá, vamos louvar juntos ao Senhor. Eu espero que você possa celebrar Jesus juntamente conosco, se o Senhor assim o permitir. Estamos hoje no primeiro evangelho escrito, não é o primeiro do Novo Testamento, mas é o primeiro de todos eles a ser escrito, o evangelho de Marcos, ou João Marcos. A data desse evangelho é mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, aproximadamente entre 48 e 55, algum desse tempo. Marcos é o mais antigo, o mais simples, ele é a fonte principal dos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. E provavelmente ele foi a base que Mateus e Lucas usaram para escrever os próprios evangelhos. Eu disse sinóticos, evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles trazem uma mesma ótica. Sim, é uma palavra grega que viria do mesma, de parecido, e óptica tem a ver com ótica, visão. Eles têm uma visão em conjunto. Na verdade, você pode colocar um do lado do outro como 3 colunas e você vai comparando. Até a ordem, na maioria das vezes, é parecido. Aí vários textos em comum. Na verdade, Marcos tem 661 versículos. E dos 661, Mateus reproduz 606, dando a seu jeito de falar, e algumas vezes, em 51% das vezes, ele mantém o mesmo estilo de Marcos, e Lucas reproduz 320, sendo que 606 de Mateus para o total 661, existem 55 versículos de Marcos só que Mateus não usa, e desses 55, 31 Lucas usa. Então, Marcos só tem 24 versículos que nenhum dos outros 2 evangelhos usaram. O resto todo do livro de Marcos foi utilizado por Mateus e Lucas, ou só Mateus, ou só Lucas. Tá? Ele então é a base, ele é a forma, a fonte, ele é aquilo que os outros evangelhos puderam usar, inclusive o evangelho de Mateus. Marcos, o autor é Marcos, ou João Marcos, é filho de Maria, provavelmente uma rica senhora da comunidade cristã, irmã de Barnabé, que foi, juntamente com Paulo, seu companheiro da primeira viagem missionária, aquele, inclusive, que doutrinou, que chamou Paulo, falou, vem cá. Quando todos tinham medo de Paulo, ou então Saulo convertido Paulo, Barnabé o assume, como seu discípulo, e a partir dali eles começam um trabalho maravilhoso, missionário juntos. Ele era sobrinho de Barnabé. A casa de Marcos provavelmente era o centro de toda a comunidade cristã ali da região. Nós podemos ver lá em Atos capítulo 12, no verso 12, que Pedro, quando ele é solto da prisão de uma forma maravilhosa pelo anjo, a primeira coisa que ele faz, ele se dirige para a casa da mãe de Marcos, a casa de Maria, porque ele sabia que o povo deveria estar ali reunido, ou seja, provavelmente ali era a igreja, ali era a origem, ali era a base, o centro de toda a igreja da época. Marcos, ele acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, e ele vai até Chipre. Mas quando chega em Perge, na Frígia, por algum motivo, Marcos dá para trás. Ele voltou, ele abandonou, ele largou na mão Paulo e Barnabé. E Paulo ficou extremamente magoado com Marcos por causa disso. Paulo ficou ferido, Paulo ficou irado. A prova disso é que na segunda viagem, Barnabé tenta dar uma nova chance a Marcos e fala, não, eu quero levar Marcos, ele precisa aprender. Nós entendemos que Barnabé, ele tem um coração mais pacífico, mais fácil em perdoar do que Paulo. Mas Paulo diz não. E a briga entre eles foi tão grande que
que Barnabé e Paulo se separam. Paulo escolhe Silas e parte para um outro lugar. E Marcos acompanha então Barnabé, que queria levá-lo. E durante 10 anos nós não ouvimos mais falar de Marcos na história bíblica. Mas esse Marcos, que Paulo diz, eu não quero, a ponto de brigar com Barnabé por causa dele, é o Marcos que está junto de Paulo quando ele escreve a carta aos Colossenses, lá em Colossenses capítulo 4, verso 10, ele está lá, Paulo escreve da prisão e Marcos está lá, provavelmente ele tinha sido autorizado a entrar para ouvir Paulo, para conversar com Paulo. Na carta a Filemon, Paulo cita alguns colaboradores, e no verso 24 ele também cita Marcos. E perto da morte, para o seu homem de confiança, para o seu filho na fé Timóteo, Paulo declara, olha, quando você vier, traga Marcos, ele me é muito útil ao ministério. De todos os colaboradores que Paulo havia citado anteriormente, Marcos foi o único que perto da sua morte, ele pede para trazer e reconhece a utilidade de Marcos. Então, há uma reconciliação, Paulo reconhece que estava errado, ele deveria sim, e ele passa a trabalhar junto com Marcos ao longo da sua vida. Marcos foi muito útil. Sobre esses 10 anos que Marcos fica sumido, quando nós paramos de ouvir na história bíblica sobre Marcos, aproximadamente por 10 anos, a tradição diz que Marcos provavelmente foi o fundador da igreja de Alexandria. Eusébio diz isso. Eusébio, um dos pais da igreja, um dos maiores autores da antiguidade, por volta do início do século IV, ele cita dizendo que Marcos provavelmente é o fundador da igreja de Alexandria. Marcos escreve sobre a vida de Jesus, o Evangelho. Os evangelhos eram uma espécie de biografia, não necessariamente cronológica, mas era uma biografia da vida de Jesus. Agora eu faço uma pergunta a você. Marcos foi um seguidor de Jesus? Provavelmente não. Como então ele ouve sobre Jesus? De onde ele tira a fonte primária da vida de Jesus para escrever o seu ministério, o seu evangelho e falar sobre o ministério de Jesus? De Pedro. Provavelmente Marcos escreveu aquilo que Pedro conta para ele. Pedro declara que Marcos é seu filho na fé, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 13. Pápias dá um testemunho impressionante de Marcos. Pápias, no ano 115, ele diz algo muito interessante sobre Marcos, e é muito interessante que nós possamos ouvir, entender essa mensagem de Pápias falando sobre Marcos. E ele diz, olha, Marcos escreveu aquilo que Pedro falava. Marcos ouviu diretamente de Pedro. Não somente isso, Eusébio cita Clemente de Alexandria, Eusébio 325 depois de Cristo, ele cita Clemente de Alexandria, e ele diz que Pedro falava para Marcos, e Marcos fez um memorial da doutrina de Pedro, um memorial autorizado por Pedro da sua própria doutrina. Orígenes, também um dos pais da igreja, muito conceituado, sucessor de Clemente, ele diz que Marcos escreveu aquilo que Pedro lhe explicou, aquilo que Pedro lhe explicava. O evangelho de Marcos, ele tem um estilo direto, conciso. Ele era um homem de poucas palavras no escrever. Ele falava o assunto e pronto, ele não comentava sobre aquilo que ele falava. Por quê? Porque acredita-se que Marcos escreveu num contexto romano, provavelmente inclusive para soldados romanos. E o soldado romano, ele era lacônico, ele falava pouco, ele gostava de ir direto ao assunto, de resolver logo. Então, Marcos cita os fatos e raramente ele comenta sobre esses fatos. Marcos comenta mais sobre quando, casualmente, ele cita alguma coisa do Antigo Testamento, que ele explica mais do que Mateus e Lucas, como explicando para alguém que realmente não sabia do que se tratava, do que sobre os fatos em si. Marcos, ele abre mão de falar dos discursos de Jesus. Ele fala mais sobre os fatos, sobre aquilo que Jesus fez. Ele fala pouco dos discursos de Jesus. Já Mateus traz 5 grandes discursos, Lucas traz vários debates de Jesus, João também. Marcos, ele fala pouco. Lembre-se que eu falei dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma ótica. O evangelho de João não. O evangelho de João já é escrito sobre uma outra ótica, muitos anos depois, ok? Marcos também usa muitos termos latinos,
que vem comprovar, ou pelo menos reforçar a teoria de que ele escreve para um contexto de soldados romanos, um contexto latino. Ele usa, por exemplo, para a palavra imposto, ele usa o termo census. Para a palavra centurião, ele usa o termo latino centúrio. E para a palavra carrasco, ele usa a palavra espetaculor, que seria um termo latino, sendo que todas essas palavras tinham outras palavras em grego, e Marcos opta por usar o termo latino. Então isso vem nos reforçar de que ele estava escrevendo realmente para soldados, para os latinos, ele não usa os correspondentes gregos. O plano de Marcos foi apresentar o ministério ativo de Jesus. Ele excluiu tudo que não se encaixava com Jesus em movimento. Então ele foca principalmente nos milagres, ele foca na ação de Jesus enquanto Jesus está fazendo as coisas. E ele abre mão, ele abreviou muito, por exemplo, ele cita rapidamente, de uma forma bem abreviada, João Batista, o batismo e a tentação de Jesus. Ele já parte direto para o ministério. O estilo dele é popular, no bom sentido da palavra. Ele traz termos simples, práticos. Ele narra as atividades de Jesus, não os discursos. Ele se atém a alguns detalhes em compensação, em alguns momentos onde ele narra de forma muito concisa, mas ele se atém a detalhes. Ele narra, por exemplo, na multiplicação dos pães, ele narra que Jesus separou o grupo em grupos de 100, a multidão em grupos de 150, assentados sobre a relva verde. Ele fala, quando, por exemplo, Jesus, ele pega uma criança para servir de exemplo. Mateus, ele narra, Jesus pôs aquela criança no meio deles e disse, deixai vir a mim os pequeninos. Marcos diz, Jesus o tomou no colo. Marcos tem alguns detalhes de uma testemunha ocular como Pedro, e da forma como Pedro ia se lembrando dos detalhes e da impressão que aquilo lhe causou, ele fala. E Marcos escreve, sem exercer comentários, sem tentar esquematizar. Por isso, da forma como Pedro ia falando, Marcos parece uma história sendo contada de uma forma bem simples, bem prática. Ele também narra impressões, tanto impressões do discurso de Jesus na multidão, como impressões dos próprios discípulos e também impressões de Jesus, mais do que qualquer outro evangelho. Ele diz, por exemplo, eles ficaram possuídos de grande temor e perguntaram quem é esse, quando Jesus acalma a tempestade em Marcos 4,41. Diz, os discípulos se assombraram das suas palavras em Marcos 10,24. Ou, eles eram extremamente ou amargamente hostis, Marcos 14, verso 1. Existem 23 referências dessas impressões de como as pessoas reagiram ao discurso de Jesus no Evangelho de Marcos. Ele ilustra com vigor e frescor as lembranças de Pedro, mostra o testemunho oral de Pedro, que tinha sido uma testemunha ocular, se nós entendermos que realmente Marcos conta uma história pela sua proximidade que lhe foi contada por Pedro, daquele que havia ajudado Jesus e participado de toda a sua vida enquanto ministério. Meus queridos, o texto que nós podemos entender quando Marcos fala de amor e perdão, quando nossa campanha nós queremos trazer amor e perdão, nós podemos usar mais de um texto, obviamente, mais de uma fonte, mas eu gostaria que você pensasse no próprio Marcos como alguém que foi redimido pelo amor e perdão de Deus. Marcos abandona Paulo e Barnabé. Marcos, provavelmente, algo que nenhum outro apóstolo, nenhum outro evangelho narra, diz que na noite que Jesus é preso, um jovem o acompanhava, enrolado em lençóis de madrugada, e as pessoas, os soldados, tentam abordar esse jovem, e esse jovem deixa para trás os lençóis. Da forma como ele estava em casa, ele saiu, devia estar dormindo, e ele sai desnudo, provavelmente só com roupas de dormir, ou talvez até sem roupas. Eu não sei como era o costume específico de dormir naquela época, mas a verdade é que alguns acreditam que esse jovem era o próprio Marcos. E Marcos vai narrar que o começo da sua caminhada com Cristo foi marcada pelo fracasso, foi marcado por fugir pelado, foi marcado por abandonar no meio do caminho Paulo e Silas. Mas depois nós vemos a história comprovar que Marcos foi muito útil ao ministério. Por quê? Porque o texto de Marcos diz, Marcos capítulo 10,
verso 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O amor e o perdão de Deus transformou o Senhor da glória no servo sofredor profetizado por Isaías. Ele veio servir, ele veio dar a sua vida. E esse fracasso no início da carreira mostra que depois Marcos, pela força do amor e do perdão de Deus, se torna um homem de grande valor, cujo serviço ministerial é uma inspiração para muitos jovens, para muitos homens de Deus, porque ainda que um fracasso venha marcar a sua história, esse fracasso não representa a sua história. Ele é um ponto em que o amor e o perdão de Deus o engloba, lhe perdoa, lhe dá uma nova chance, transforma a sua vida num recomeço e te faz alguém útil para o ministério, ou como Paulo diz, muito útil para o ministério. Marcos é alguém que no final da sua vida tem o seu ministério reconhecido pela comunidade, reconhecido por aqueles que inclusive no início grandemente lhe acusaram, lhe criticaram, como Paulo, e com razão, mas ele experimentou esse amor e esse perdão, e ele se torna então o primeiro a escrever de uma forma muito perfeita, muito clara, muito didática, muito concisa sobre a vida do mestre, e ele serviu de base para que os outros viessem a escrever por Jesus. Marcos se torna alguém muito importante, porque ele foi alcançado pelo amor e perdão de Jesus. Você também pode ter a sua vida transformada, resgatada, recuperada pelo Senhor. Deixe o amor e o perdão de Deus efetivamente transformar você. Que Deus nos abençoe. Amém.